E aí galera, para você que acompanha o nosso canal aí, tamo junto doutor, mais uma questãozinha do Enem 2016, questão 7.1, caderno azul, como sempre eu tô seguindo o mesmo caderno. Galera, essa questão vai falar de algo que é recorrente na prova do Enem, tá? Que são os biomas, no caso, normalmente eles enfocam os biomas brasileiros, tá? E a formação dos diferentes tipos de biomas, tá? Que a gente pode tem várias definições. Tá? Você imagina, enfim, não precisa de uma definição amarrada, mas você imagina uma região que tem clima, que tem fauna, que tem flora característica, o solo também, tá? Enfim, todas essas questões estão interrelacionadas, de forma que, imagina só aqui a Terra, galera. A questão é o seguinte, a inclinação do eixo da Terra em relação à incidência da luz solar. A luz solar ela vai incidir de diferentes formas, né, no globo terrestre. E isso gera, né, regiões com diferentes insolações, né, em diferentes momentos durante aí o período de um ano todo, além do movimento de translação e também do movimento de rotação da Terra. Tá? Antes de fazer a questão, lembrando aqui um pouquinho de cada um dos principais biomas, galera, esse aqui é um resumo dos principais biomas, me acompanha aqui. Amazônia, tá? A floresta amazônica, aí, seria o maior bioma que a gente tem, quase metade, né, do território brasileiro. É um bioma que tem formações florestais, tá? Com diferentes estratos. O que são diferentes estratos? São diferentes camadas. Existem árvores, né, que vão ser muito altas, né? E isso acaba fazendo com que também, né, algumas árvores, né, que ficam embaixo, que formam um extrato mais baixo, vamos dizer assim, uma camada de vegetação mais baixa, né? Isso vai ter uma diferença em incidência de luz solar aqui, tá? O que vai acontecer? Você vai ter a vegetação mais alta, ela vai ter uma maior incidência de luz solar sobre ela, obviamente, tá? E isso acaba que limita, de certa forma, a penetração dos raios solares, tá? E acaba formando em diferentes estratos vegetais. As folhas são latifoliadas. O que são latifoliadas, galera? É uma folha larga, bem larga mesmo, tá? Isso para aproveitar o máximo da incidência da luz solar, beleza? O solo é um solo que os nutrientes vão estar na superfície. O que acontece? Como é uma região que apresenta uma grande quantidade de chuva, né, praticamente todos os dias chove, o que acontece? O solo, ele vai ser um solo onde você vai ter matéria em decomposição, tá? Matéria úmida, e é dessa matéria úmida que se forma, né, que a gente tem os nutrientes do solo, uma camada de nutrientes, tá? Então os nutrientes estão na superfície do solo, isso que eu quis dizer aqui para vocês. Tá? Essa camada de nutrientes em decomposição, resto de folha, resto de qualquer bicho que seja, é o que a gente chama de serrapilheira. Tá? Aquela camada ali que está em processo de decomposição. Segundo o bioma brasileiro é o cerrado, 21% aproximadamente, conhecido aí também como savanas, entre aspas, né? Não tem todas as características, mas seria o bioma que representa as savanas africanas. Tá? Ele apresenta uma grande quantidade de ferro e alumínio no solo, tá? E é um solo ácido. Tá? É uma outra característica do bioma cerrado. Como eu disse para vocês, estou dizendo as principais características aqui. Ele apresenta oligotrofismo. Galera, oligo significa pouco. Oligotrofismo significa solo pobre em nutrientes. Tá? O solo cerrado é um solo relativamente pobre em nutrientes. E uma outra questão que muitas vezes eles perguntam sobre o bioma cerrado é a questão do fogo. Tá? A questão do fogo do bioma cerrado, obviamente, o maior número de queimadas vai gerar prejuízo, né, ao ambiente como um todo, mas o fogo ele é necessário para esse bioma. Necessário por quê? Muitas espécies vão liberar a sua semente, enfim, vão estabelecer o seu ciclo reprodutivo com uma certa dependência do fogo. Tá? Existem também adaptações ao fogo, a casca dos vegetais do cerrado é uma casca grossa, tá? Isso dificulta a destruição do vegetal durante, né, o período de uma ou outra, né, queimada que possa acontecer, beleza? Mas o fogo é essencial para a manutenção desse bioma do cerrado. Outro bioma, a caatinga, aproximadamente 10%, tá? Ele vai apresentar essa característica aqui que é xerofitismo. Gente, são vegetais que estão adaptados ao quê? Que estão adaptados ao ambiente seco. Tá? Porque é uma região que apresenta pouca
chuva. E além de apresentar pouca chuva, os vegetais vão estar adaptados a esse clima seco. O típico vegetal da caatinga é o cacto, né? O cacto, você tem que lembrar das questões de adaptações, né, ao ambiente seco, ao ambiente com pouca água, tá? As folhas, elas vão estar reduzidas aí, obviamente, tá? E são também vegetais caducifoliados, ou fólios, tanto faz aqui, tá? Isso aqui, gente, está relacionado que no período de seca extrema mesmo, o que vai acontecer? Os vegetais vão perder as folhas. Por quê? Se ele perde a folha, né, ele está aí adaptado ao ambiente com pouca chuva, beleza? Os manguezais, que é o que enfoca a questão, região litorânea, tá? Tem a característica de ter um solo quase que sempre com muita água, por ser litoral, e pobre em oxigênio, tá? Isso, uma outra adaptação também é a questão das raízes, são raízes respiratórias, que apresentam estruturas chamadas pneumatóforos, tá? Que são estruturas por onde a raiz do vegetal vai efetuar trocas gasosas. O outro bioma, né, que abrange basicamente o estado do Piauí e Maranhão, são as matas de cocais, tá? Chuvas abundantes, enfim, não tem muito o que explorar aqui. Os dois vegetais típicos é a carnaúba e o babaçu. Mata Atlântica e região, né, litorânea, originalmente tinha 13%, mas obviamente existe um grande desmatamento aí, se fala hoje em 7, 5% desse bioma, tá? Do original, às vezes até um pouco menos do que isso. Árvores altas com formações florestais, tá? E chuvas praticamente, né, constantes, são chamadas chuvas de encosta. Pampas, região sul do Brasil aí, tá? Vegetação rasteira com gramíneas, basicamente pastagens, beleza? E para finalizar aqui os principais, biomas Pantanal, solo quase que sempre encharcado, tá? A vegetação está adaptada a esse solo encharcado e apresenta uma rica fauna, como todo mundo sabe disso, beleza? Vamos lá, galera, para a gente finalizar a questão aqui. O que diz a questão? A vegetação apresenta adaptações ao ambiente, como plantas arbóreas e arbustivas, com raízes que se expandem horizontalmente, quase que não sai aqui, permitindo forte ancoragem do substrato lamacento. Então eu já te dei a ideia, substrato do solo lamacento. Tá, raízes que se expandem verticalmente por causa da baixa oxigenação do substrato, ou seja, a gente falou outra vez, baixa oxigenação de quem? Do solo. Então o solo com pouco oxigênio, já está dizendo que são os manguezais, né? Que mais aqui? Folhas que têm glândulas para eliminar o excesso de sais, lembra que é litoral, tá? Isso é fácil. Folhas que podem apresentar cutícula espessa para reduzir a perda de água por evaporação, seria outra característica. As características descritas referem-se às plantas adaptadas a qual bioma? Galera, aí fica no caderno azul, né? Ficou a letra D de dado, no caso seria aí o bioma chamado de manguezal, beleza? Essa questão sempre cai, bioma sempre é cobrado na prova do Enem. Aqui um resumão geral dos principais biomas com as principais características e o restante é só você analisar. Valeu, galera, até a próxima questão aí, um abraço, tamo junto.